Pausa de 2 minutos para quem está acompanhando a gente pela TV, e você que está no YouTube, segue com a gente. Bom, Matheus, a gente vai falar agora sobre as campanhas dos candidatos, porque os candidatos tiveram um dia bem ativo hoje nas suas campanhas eleitorais, né? O presidente Lula, por exemplo, ele foi ao Amapá. Então, o petista, ele encontrou ali, ele esteve num navio sonda da Petrobras, né? Teve a primeira reaproximação pública, né, com o presidente Davi Alcolumbre. Exatamente. Ele estava na FZA M59, na Foz do Amazonas. Lula foi acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Já o candidato Flávio Bolsonaro foi a Belo Horizonte para o lançamento da candidatura de Flávio Roscoe ao governo mineiro. O Flávio tinha uma agenda anterior em Juiz de Fora. Essa agenda foi cancelada por mau tempo ali. O avião não teria teto, até uma coisa que chama atenção na cidade em que o pai dele levou a facada. Ele teve esse imprevisto aí aéreo, por segurança, não pôde ir até a agenda. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participou do Ciclo Brasil de Ideias e um debate político ali com candidatos. Depois ele foi à palestra na Conferência Nacional do Santander. O candidato do Missão, Renan Santos, também esteve na Conferência Anual do Santander e depois participou de uma sabatina no SBT e no SBT News. Inclusive, a gente estava acompanhando aqui antes de entrar no ar. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, passou o dia em São Paulo. Ele participou de uma conferência, de um jantar do Centro de Liderança Pública. Então, antes de eu passar para o Matheus, eu queria destacar esse ponto que ele disse, que é o elogio do Lula ao Davi Alcolumbre durante essa agenda do Amapá. Eles se reaproximaram, como o Matheus falou, tiveram um jantar ali promovido inclusive por Alexandre de Moraes, outra figura central aí da política brasileira nos últimos meses ou anos, eu diria. Vamos ver então o que o Lula falou sobre o Davi Alcolumbre. Essa semana eu tive uma conversa com o senador Alcolumbre e ele mandou para as comissões 3 projetos de importância vital para o Brasil. A PEC da Segurança, porque a hora que for aprovada a PEC da Segurança, a gente vai criar o Ministério da Segurança. Ele também mandou para a comissão o projeto de lei, o fim da escala 6x1, para que as pessoas possam trabalhar 5 dias e descansar 2. E também mandou o projeto de lei que regula os minerais críticos e as terras raras, porque desta vez a gente não vai deixar que ninguém de fora venha querer explorar os nossos minérios, porque nós vamos querer fazer a transformação deles aqui. Nós vamos ter que mandar a nossa meninada estudar, fazer engenharia, fazer pesquisa de tudo quanto é jeito, porque nós queremos separar aqui, transformar aqui e produzir as coisas importantes aqui nesse país. É assim que vai ser dado daqui para frente. Bom, a gente voltou para quem está acompanhando a gente pela TV, lembrando que a gente está no LG Channels, na Samsung Smart TV e também no TCL Channels. A gente estava vendo aí uma fala do presidente Lula no Amapá, fazendo ali um elogio, um desagravo ao Davi Alcolumbre. Matheus, essa reaproximação aí diz muita coisa sobre o que pode ser um 4º mandato do presidente Lula, né? Que nem a gente falou, acho que no início da nossa conversa, acho que essa reaproximação tem muito a ver com a disputa do ano que vem para a presidência da Câmara. O presidente Davi Alcolumbre quer ser reeleito como presidente do Senado. Ele precisa, ele está fazendo alguns cálculos ali de quantos votos basicamente ele vai precisar. A gente vê que tem um movimento de fato de aumento da direita, pode acontecer nas eleições desse ano, de aumento da bancada da direita no Senado. E essa bancada da direita está começando a se especular alguns nomes ali que poderia se lançar a candidatura à presidência do Senado. É a questão, por exemplo, do senador Rogério Marinho, que é o principal articulador hoje da campanha do senador Flávio Bolsonaro. É a questão da Tereza Cristina, que era cotada para ser vice de Flávio, e que é do PP, inclusive, da Federação União Progressista, que é do senador Davi Alcolumbre. Então, ele tenta fazer esse aceno para o presidente Lula, primeiro, por entender que as chances de reeleição do presidente são maiores do que eleição, no caso do senador Flávio. Ele precisa dessa aproximação, porque em caso de reeleição, ele vai precisar do apoio do governo dentro dessa disputa do Senado. E segundo, porque todo o Centrão desembarcou, basicamente, da candidatura do Flávio, assim, publicamente, né? Em on, todos estão independentes, não neutros, basicamente, mas em off a gente já consegue ver algumas movimentações ali. E tem também o cenário do Amapá.
o cenário da Amapá acho que vai ser muito importante. O senador Davi Alcolumbre já declarou apoio à reeleição do senador Randolfo Rodrigues, que foi para o PT, que é inclusive líder do governo no Congresso Nacional. E acho que todos esses movimentos a gente consegue ver, acho que não necessariamente para a eleição, mas para o pós-eleição. Ele já está fazendo aquele cálculo pensando o que vai acontecer depois do dia 26 de outubro. Você vê aí que é o centrão em estado puro, eu diria. Mas voltando um pouquinho no assunto anterior, o Lulinha também